Bom dia a todos. É com grande satisfação que a Comissão de Finanças do Conselho Regional de Administração apresenta o empresário Sandro Delgado para proferir uma palestra sobre bitcoins, fintechs, mineração, enfim. Para o administrador, é muito importante que o administrador pense assim, bom, isso é da área de TI, mas não é. Hoje em dia, nós temos que estar atualizados com relação a isso tudo. A gente pode até não trabalhar com isso, mas a gente tem que ter conhecimento. Só para ter uma ideia, o Sandro é o diretor de TI da Escola Superior de Negócios e Tecnologia. Eu até convido vocês a acessarem o site da escola para vocês conhecerem os cursos de MBA que estão sendo oferecidos, todos os cursos altamente atualizados, né, 4.0, na área de gestão, na área de comunicação também. Então, acessem o site. E o Sandro, só para vocês terem uma ideia, ele já aceita o pagamento em Bitcoin. Então, é uma coisa que não há como. É claro que ainda está começando, o Banco Central ela ainda não apoia, não tem lastro ainda do Banco Central, mas já está acontecendo. Então, o Sandro é engenheiro de computação, especialista em desenvolvimento de games e bacharel em comunicação social. No fundo, o que nós vamos colocar agora é uma aula teórica e prática sobre esse assunto que está começando a fervilhar, ou seja, já está há um tempinho, mas agora está altamente atual. Então, vamos conhecer um pouquinho da proposta e quero avisar também que nós estamos com TV e rádio, e quem tiver perguntas a fazer, por favor, que o façam, para que nós possamos depois responder, tá? Sandro, é todo seu. Obrigado, bom dia. Bom, meu nome é Sandro, como ele acabou de me apresentar. Bom, vim falar aqui hoje a respeito de Bitcoin, criptomoedas em geral, do que se trata, para que servem e o legado que elas vêm trazendo, que é o blockchain, que na prática ele vem para solucionar um monte de problemas que a gente tem de compliance em todos os setores. Quando a gente fala que a gente não trabalha com TI, mas a gente vai acabar uma hora esbarrando com criptomoedas, é verdade. Bom, vamos começar com um vídeo desse Milton Friedman, que foi Prêmio Nobel de Economia, e ele morreu em 2007, eu acho, antes de ver as criptomoedas nascerem. As criptomoedas começaram a ser dialogadas em 2008, num fórum de discussão de criptografia, para descobrir um compliance de como fazer transações sem as pessoas se conhecerem e com confiança. Então, daí começaram a discussão, vamos montar um algoritmo que isso vai atender de tal forma. Só que esse visionário já tinha previsto isso antes de existir nem a sombra dessa tecnologia. Pode passar, por favor, o vídeo? So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am.
That kind of thing will develop on the internet, and that will make it even easier for people to use the internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions will also have an easier way to carry on their business. Então, tava um pouco baixo o vídeo, não deu para, de repente, para todos So that I ouvirem, think that the internet para ouvir o que o Milton diz. O que ele quis dizer? Que em 99 não existia nem a sombra dessa tecnologia. Ele já imaginou que isso haveria de ser criado com essa tal confiança, com algoritmos pré-desenvolvidos que não existiam na época, para dar uma segurança, e isso daria tudo a base para criar o eCash, que é o quê? O dinheiro digital. Que ele não tinha pensado, não tinha falado o nome de Bitcoin, as pessoas não se conectaram na época, porque era o primórdio da internet, ainda estava na primeira década da internet popular, e ele fala, ele já previu até os problemas que realmente aconteceram no início do Bitcoin, que são os cyberataques, são os ransomwares, que são os sequestros de dados que são pagos via Bitcoin, que são a venda de droga anônima pela internet. Tudo isso ele previu em 99, que junto com essa solução viriam os problemas junto com ela. Bom, em 2008 começou-se essa conversa via fóruns de discussão de criptografia a falar por que não a gente consegue fazer por criptografia uma geração de hashes, que são códigos criptografados, que isso transferindo de uma pessoa para outra pode significar dinheiro, pode significar um bem de valor. Então começou a conversar sobre esse dinheiro tem que ter segurança, esse dinheiro não pode sofrer inflação, então ele tem que ter um limite, ele não pode ser para sempre. Tipo, as pessoas têm que... E tá bom, mas já que a gente vai ter que fazer essa transação, quem é que vai fazer o processamento? Que hoje os bancos fazem esse processamento, né? Quando você passa o seu cartão de crédito na compra de um almoço, o banco está processando. Tem um mainframe atrás lá, rodando atrás, para fazer o processamento. Ó, a conta de fulano tem crédito, vai passar para o estabelecimento, aprovado, digita a senha, pronto. Tem um computador atrás fazendo esse processamento de uma entidade privada e eles cobram uma taxa por isso. A invenção do Bitcoin, além do compliance, ela era com um viés socialista, de que nós não devemos depender das instituições financeiras para o resto da vida. Nós temos aqui, acho que são 30% da população mundial são desbancarizados. Pessoas que não têm acesso a ter uma conta bancária, que é a população, a maioria da Índia, o interior da China. São pessoas que não têm condições de ter uma conta bancária. África, muitas pessoas não têm conta bancária. Por quê? Por causa, teoricamente, da opressão capitalista em cima dele. Então, com esse viés socialista, eles criaram esses algoritmos. Mas alguém tinha que fazer o processamento, né? Ó, fulano vai passar X bitcoins para ciclano. Isso tem que ser processado numa máquina. Então, criou-se o conceito de mineração. O que é essa mineração? Você pega um código, um algoritmo de criptografia, roda esse código, vê se a pessoa que está oferecendo o dinheiro tem aquele saldo em conta, vê se a outra pessoa é um ativo da comunidade e faz essa transação. Após essa transação, esse número, esse código, vai para um lugar chamado blockchain. Esse lugar, blockchain,
é onde já tem a conta antiga e a conta nova. E ele é imutável e inviolável. Não tem como ser hackeado. Por quê? A gente tem uma segurança que ele não é hackeável. Porque ele não fica centralizado num lugar. Ele é descentralizado. Todos que participam da comunidade Bitcoin fazem parte do compliance disso. Então, se nós somos aqui 20 pessoas e todos nós fazemos parte da comunidade Bitcoin, nós temos as nossas carteiras de Bitcoin. Além de sermos ativos, nós também fazemos parte da validação desse Bitcoin. Do momento que um hacker invade uma pessoa, essa pessoa automaticamente sai da comunidade durante um tempo e a verificação pula para a próxima pessoa e essa outra pessoa que foi violada, ela automaticamente checa no blockchain e volta a fazer parte do compliance novamente. Então, para um hacker invadir isso, ele teria que invadir todos da comunidade ao mesmo tempo. Isso é impossível, que seria basicamente todos os computadores da comunidade. Isso é impossível acontecer, porque ele faz isso de forma aleatória e sequencial. Então não tem como isso acontecer. Quem desenvolveu a primeira teoria foi o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se ele existiu mesmo. A maioria das pessoas acham que ele é um pseudo, que ele é um ghost coder, que é um programador escondido atrás de um nome para não aparecer para futuras investigações, alguma coisa, que ele já também sabia que isso um dia ia cair no meio hacker. O Bitcoin, em janeiro de 2009, houve a primeira transação de Bitcoin, que foi o primeiro bloco minerado. A pessoa ligou uma máquina, minerou, gerou a primeira moeda e ele transferiu a um amigo. Então daí começou a comunidade Bitcoin. Dezembro de 2014, o Bitcoin XT já estava em proporções mundiais. Na evolução, mais significativamente, em 2017, houve uma coisa chamada um fork no algoritmo, gerando uma nova moeda, o Bitcoin Cash. E o Bitcoin, de 2008 até 2017, houveram muitas evoluções no meio de máquinas, no meio da comunidade e tudo, mas o Bitcoin, ele nasceu com o propósito de ser inviolável. Como ele nasceu com esse propósito de ser inviolável, o código dele nunca pode ser mudado. Não adianta ter milhões de programadores, milhões de hackers, o código do Bitcoin é intocável. Ninguém consegue. Por quê? Porque ele está dentro do blockchain. Uma coisa que está registrada dentro do blockchain, ela não consegue ser mudada. Então, qualquer mudança que aconteça depois disso tem que ser chamada de fork na codificação, que isso gera uma outra moeda, é uma outra mineração, é uma outra coisa. Então, em 2017, começaram a surgir outras moedas. Porque o Bitcoin, a gente foi vendo que a função dele era virar dinheiro. Mas ele não conseguiu cumprir essa missão. E nem vai conseguir cumprir essa missão. O Bitcoin não vai virar dinheiro. Porque as taxas de mineração de um Bitcoin são caras. São demoradas as transações. Você, hoje em dia, com a mineração mundial já evoluindo e a comunidade cada vez aumentando mais, chegamos a ponto de algumas transações demorarem 4 horas para serem concluídas. Então imagine você comprando um almoço, pagando com Bitcoin e ter que esperar validar durante 4 horas. Não existe essa possibilidade.
E uma taxa de mineração de um Bitcoin, dependendo da quantidade de gente que estiver fazendo transação naquele momento, ela é variável. Pode ser uma taxa mais baixa, mais alta. Vai variar de $20 até $100 uma taxa, hoje. Então, ele não cumpriu a missão de virar dinheiro. Então, a ideia ficou, o blockchain perdurou, o conceito blockchain perdurou e tiveram necessidades específicas e foram criando outras moedas. As moedas principais hoje, depois do Bitcoin, ó, veio o Bitcoin, vem essa segunda, que é o Dash, essa segunda aqui, que é um ícone azul, ela é uma moeda Dash, Digital Cash. Ela é a moeda mais promissora para virar dinheiro. É a moeda com algoritmo mais seguro, mais rápido, taxa mais baixa do que o Bitcoin e muito rápida a transação. Em milésimos de segundos ela já se confirma. Com o objetivo apenas de virar dinheiro essa moeda. Ethereum nasceu com um propósito completamente diferente. Usando do conceito blockchain, eles fazem uma evolução completa do código. E eles nasceram para acabar, por exemplo, com os cartórios. Se nós estamos fazendo um contrato entre partes, e nós temos que validar esse contrato para que nós não rasuramos esse contrato, nós hoje teríamos que autenticá-lo num cartório. Ó, dizer que a parte Y está vendendo alguma coisa, está acordando alguma coisa, e a parte B aceita. No blockchain o blockchain do Ethereum nasceu para acabar com isso, que ele nasceu com uma coisa chamada smart contracts. Então hoje já são aceitos em alguns lugares do mundo transferência de imóveis, automóveis, casamento, separação, contrato pré-nupcial, contratos de negócios estão fazendo via smart contracts. Seria a mesma coisa que uma transferência de dinheiro. Por exemplo, nós digitamos um arquivo no Word, que é o contrato entre partes. Fulano aceita ciclano, aceita os termos do contrato? Sim, aceitamos. Vamos registrar no blockchain. Inserimos no blockchain, aprovamos, isso vai nos cobrar uma taxa naquela moeda chamada Ethereum, que é uma moeda que essa taxa vai para o minerador, que eu já expliquei antes, é a máquina que vai processar esses dados na rede, e a gente paga essa taxa ao minerador e pronto, o contrato está registrado no blockchain. E já tem alguns juízes no país hoje que já estão aceitando isso como um contrato válido, porque ele é válido, né? Os termos jurídicos que valem para um contrato fulano aceita os termos de ciclano, troque isso por aquilo, um bem por um outro, ou um serviço por um bem, o termo de aceite e o termo de comprovação. Alguns juízes já entendem isso como um contrato válido e eles já aceitam. Outra coisa, já tem máquinas fotográficas hoje que elas já vêm registradas no blockchain. Por exemplo, hoje a gente muitas vezes entra num jornal e não sabe se aquela foto é verdadeira, se ela foi manipulada, se houve uma interação, se cortaram aquela foto para mostrar um político A para favorecer o B. Se você registrar essa foto no blockchain, qualquer alteração que você faça nesse código de bits, ele já não é o mesmo código, ele vai ser um outro código. Então ele quebra a corrente do blockchain, então ele perde a validação. Ele não é mais válido, ele não é mais autêntico. Ele foi editado. Isso está encaminhando para ser em vídeos, em fotos, em qualquer bem. Pense comigo,
qualquer... Não digital, não. Pense comigo um carro. Um carro hoje, quando a fábrica não é uma fábrica, a fábrica é uma montadora. Quem fabrica o pneu é a Michelin, quem fabrica a roda é a TSW, quem fabrica o freio é a Brembo, quem fabrica o motor geralmente é a Volks ou a Renault. E cada coisa dessa tem um código serial. Se isso tudo for registrado no blockchain, imagina isso quando chegar na sua mão e você, com um código QR, for lá no motor do seu carro e bater, você vai saber em qual fábrica foi feito, quais as peças foram usadas, qual a procedência, se isso foi roubado, se isso não foi roubado, se esse carro foi pago os impostos, se não foram pagos os impostos. Blockchain é a solução do problema da corrupção, por exemplo. Imagine o governo que aceite o blockchain como verdade absoluta. Então, quando você paga os seus impostos, por exemplo, ele já está determinado que 10% é para educação, 10%, outros 10% é para saúde, outros 20% é para a manutenção da cidade, outros 10% vai para a cidade, o outro vai para a União. Se você fizer tudo isso via criptomoeda blockchain, quando você paga o seu imposto em blockchain, cada centavo não passa na mão de nenhum financeiro. Ele vai distribuído automaticamente para cada pedaço, com compliance. E o Bitcoin e qualquer outra criptomoeda com código aberto, usando o blockchain de cadeia aberta, eles têm uma coisa que as pessoas achavam que o Bitcoin ele é irrastreável. Isso é um folclore. O Bitcoin é 100% rastreado, desde o segundo que ele é minerado até o momento que ele é gasto. Então, se a gente começou com um Bitcoin e a gente foi diluindo esse Bitcoin, que o Bitcoin ele tem 18 casas decimais. Então, ele pode ser dividido até 18, chamados de 18 satoshis, que seriam os centavinhos. Como eles são 18, então eles são satoshis pelo fundador, que é o Satoshi. Bom, para não estender muito, a outra moeda, Ripple, um código altamente inteligente. Ele nasceu... Todo mundo aqui já fez transação internacional? Já fez? Quando você faz a transação internacional, lembra aquele códigozinho que você usa lá? Código SWIFT? Ele é uma empresa terceirizada que faz essa interligação entre os bancos, leva 3 dias para compensar quando não dá erro, volta, não tem um compliance, tu não sabe se foram pagos os impostos, tu não sabe o que aconteceu, você não, às vezes não vê que chegou na outra pessoa, já teve caso da pessoa falar que não chegou. Como a gente compra muito material da China, e a gente tem que mandar material para lá, já teve caso de levar 20 e tantos dias para chegar uma transação internacional, porque o governo chinês errou uma vírgula, volta. Então, o Ripple nasceu para matar esse código, SWIFT. Ele é uma moeda diferente das outras. Ele é minerado por uma empresa privada, ele não é código aberto, ele é uma empresa privada que detém toda a transação dele. Então isso, as pessoas têm medo do compliance por ser uma empresa privada, mas ela está se demonstrando uma empresa seríssima, pretende já até ações na bolsa. Na verdade não é ações na bolsa que eles chamam agora, eles chamam de ICOs, né, que seria a mesma coisa que um IPO. Eles fazem o ICOs, que é para lançar as moedas no mercado. Então eles já lançaram essa moeda no mercado para fazer essa transação. IOTA é a bola da vez. Agora, todo mundo já ouviu falar na internet das coisas? Não? Internet das coisas é assim.
Quando a gente fala de internet hoje, a gente pensa muito no smartphone, certo? Mas a internet já ganhou outras dimensões. Por exemplo, eu estive na China há pouco tempo, numa feira, e tinha um Smart Mirror, um espelho inteligente. Como é que seria isso? Eu fui conhecer. A gente chega, acorda de manhã, olha no espelho, ele reconhece facial e a gente já entra ali. Aí com o nosso código, ele já vê que é a gente que tá ali, ele já abre todo o nosso perfil, tudo que ele quiser mostrar pra gente. O que a gente está querendo ler, quais são os sites que a gente quer ler de manhã, quais são as cotações das moedas que eu invisto. Ele já pode falar, eu preciso que o meu carro esteja pronto agora. Então ele avisa o meu carro. Isso é um chip que é ligado na internet, então é Internet of Things. Isso é um exemplo. Tinha também uma geladeira. A geladeira com um display. Toda vez que você pega um produto na geladeira, você passa na porta, ela tem um código de barra e ela debita da sua geladeira e tira daquele estoque. E você programa ela com estoque mínimo. Ela faz a compra automática no determinado shopping, faz a pesquisa de preço. Isso é um chip do Internet of Things. Isso não é futuro. Isso já tem há uns 4, 5 anos. Isso não é o futuro. É que a gente está atrasado. Isso já existe, só não está comercial popular, mas isso já existe. Outras coisas, por exemplo, iRobot é um aspirador de pó automático que você pode programar ele, e se ele tivesse um IoT dentro dele, um Internet of Things, você poderia controlar ele do seu smartphone quando você estivesse no trabalho. Saí de casa correndo, quero que limpe isso tudo, mas não quando eu chegar em casa, eu já quero que ele esteja guardado embaixo da cama. Ele já faria isso. Então, vendo esse chip de internet das coisas, essas funcionalidades são serviços. Serviços tendem a ser pagos. E para ser pagos no mundo digital por um chip, existe uma moeda virtual. Tu não tem que passar o teu cartão de crédito. Né? Decred é uma moeda que ela tenta competir com o Dash. Ela tenta virar dinheiro. Muito rápida a transação, taxas baixas, mas ainda não tem o potencial da Dash, mas já é uma moeda que está chamando a atenção. Bom, sem querer assustar, hoje já existem mais de 1000 moedas no mercado. E existem as moedas que valem a pena e tem moedas que são desenvolvidas para esquema. Entendeu? Com esse mercado, a internet, as moedas digitais não inventaram corrupção, não inventaram terror cibernético, não inventaram nada disso. Tudo isso já vem do ser humano. E o ser humano trouxe para cá os poderes de destruição, como qualquer coisa. Então tem muitas dessas moedas, 90% delas são esquema. São esquema Ponzi, todo mundo está usando para fazer pirâmide. Então tem que ficar bem atento a isso. Tem pessoas que fazem pirâmide com Bitcoin. O Bitcoin é uma pirâmide. Não é uma pirâmide, mas tem pessoas que fazem pirâmide até com Herbalife. Herbalife é uma pirâmide. Mas é comida. Bom, voltando para o blockchain. Esse é o maior legado. Porque eu acredito que daqui a 20 anos, talvez nenhuma dessas moedas que eu falei possam existir mais. Porque já vão ter códigos mais evoluídos, mais velocidades, mais segurança, tudo isso. Mas o blockchain, a tecnologia e o conceito blockchain vai ficar. Como é o blockchain? Ele define que duas partes têm que fazer algum acordo, uma troca de dinheiro, um contrato, alguma coisa. Eles vão para o bloco.
vão verificar essa criação dessa rotina no bloco. Essa rotina no bloco. Criou-se isso. Então, depois dela ter sido criada, ela é armazenada no blockchain. Depois de armazenada, não tem como ser deletada, não tem como ser movida, não tem como ser violada, não tem como mexer. Ela já virou um livro razão. Depois disso, para sempre você, com aquele código que você recebeu, de qualquer lugar do planeta, você perdeu o celular e comprou um outro e tem aquele código, você vai conseguir ver a sua transação. Você vai conseguir comprovar. Ah, eu paguei esse carro, sim. Olha aqui. Que nem, eu cheguei da China ontem. Eu fui comprar algumas máquinas de mineradoras lá. Mas para as máquinas estarem prontas quando eu chegasse na China, eu paguei com Bitcoin daqui. Quando eu cheguei lá, eu mostrei o código. Aqui, ó, paguei com isso aqui. Ele entrou no código, digitou o código lá. Realmente, você pagou. Tá aqui. Toma suas máquinas. Isso tudo foi rápido. É assustador. E corrigindo quanto ao Banco Central. O Banco Central já reconhece a criptomoeda no Brasil. Desde o ano passado, a gente já, inclusive, no nosso imposto de renda, naquela ficha lá, já tem lá. Quanto você tem em criptomoedas? Quanto você faturou, quanto você lucrou com a venda de criptomoedas? Vendeu? Quanto você tem armazenado? Tem todas essas perguntas já no imposto de renda lá. Eles não são bobos. Pois é. Bom, vamos falar um pouco de mineração, que seria a parte prática que muitas pessoas não entendem. O que é minerar? Minerar é o quê? Pegar uma pepita de ouro, uma pedra até achar ouro? É quase isso que a gente faz na mineração. A gente tem um enorme poder de processamento para fazer mais transações por segundo, porque mais transações por segundo que a gente fizer para a rede, mais recompensas a gente ganha. Essa é uma fazenda de Bitcoin que eu fui no interior da China. Mais de 400 máquinas de mineração. No interior da China, quem domina a mineração, é ilegal minerar na China, porque a China já viu o potencial disso e eles não conseguem cobrar imposto em cima da mineração. Então, eles proibiram. Então, são clandestinas. E todas dominadas por russos. Todas dominadas por russos. Protegidas com armas. Armas também são proibidas na China e eles conseguem ter armas na China. Então, a máfia russa está na China fazendo mineração. Como a gente consegue fazer mineração? Ponto 1. Gerar moedas novas. O Bitcoin ele tem um limite de moedas a ser gerado até 2021, 23. Desculpa, eu não sei a data exata. Ele vai acabar de ser minerado o primeiro bloco, os blocos de raiz, que vão dar 20 alguns milhões de Bitcoin. E não vai ser gerado mais nenhum Bitcoin. Quando essa moeda, o Bitcoin, acabar de ser minerado, essa moeda vai ter um ganho estratosférico no volume dela, no valor dela. Porque ela falhou no ato de tentar ser dinheiro. Mas ela ganhou no ato de ser credibilizada. Então, qual é a função dela hoje? Armazenamento de valor. Então, as grandes riquezas no mundo hoje tendem a ser armazenadas em Bitcoin. Eu conheci uma empresa que administra uma carteira de um cliente judeu em São Paulo, que ele tem 25 mil Bitcoins. Eu conheci a pessoa. Isso, o Bitcoin,
até 19 de dezembro do ano passado, o Bitcoin chegou a valer $20 mil. Um Bitcoin. Um Bitcoin. 60 mil reais. No dia 19, estourou-se a bolha. E ele voltou a valer. Valeu 13, aí depois foi passando para. Foi caindo. Hoje ele vale $6.400. Hoje. Mas está voltando a valorizar, que ele chegou a cair para $5 mil. Outra função da mineração: gravar o registro de transação, que é o que eu falei aqui. Fulano paga a ciclano, então algum minerador tem que pegar essa transação e validar no blockchain. É o segundo ato da mineração. Terceiro ato da mineração: gravar um contrato no blockchain. É aquilo que eu expliquei. Fulano quer fazer um contrato com o ciclano, vamos gravar esse contrato no blockchain. Outra função da mineração: ser um participante ativo da comunidade. O que significa isso? Tem algumas moedas que, quanto mais você minera, você passa a fazer parte ativa. Você começa a participar dos congressos, você começa a participar da votação. O que acha dessa moeda passar a fazer esse tipo de contrato e não esse? A evolução da moeda, do código da moeda, você passa a votar também. Você passa a fazer parte da comunidade, porque a ideia é todos fazerem parte, não uma empresa detentora ser a gestora total da moeda, e sim uma comunidade guiar isso para o bem de todos. Bom, essa parte eu já falei, que é como a gente explica a transação e a gravação no blockchain. E essa fatiazinha aqui é o representativo do que vai para o minerador. Ele fica com uma partezinha. Quando a gente faz um pagamento, hoje já temos máquinas desse tipo. Na China, por exemplo, eles não podem operar Bitcoin, mas todos operam, mesmo sem saber. Tem uma carrocinha que vende suco natural no meio da China, como se fosse um pipoqueiro aqui. Eu fui pagar com dinheiro deles, da China, só que eu só tinha uma nota de 100 yuan. Ela não tinha troco. E ela ficou apontando para o celular. Eles não falam a palavra de inglês. Aí eu não entendi. Ela me mostrou. Ela pegou meu celular, abriu uma coisa chamada WeChat, que é o WhatsApp deles, muito mais evoluído. E dentro do WeChat tem lá o códigozinho QR que você paga. É Bitcoin. Você está ali botando crédito no cartão de crédito, mas a transação em si está sendo feita por trás em Bitcoin. Quando eu falo Bitcoin, não necessariamente Bitcoin. Ela pode ser qualquer outra moeda. Pode ser uma moeda feita só para o chat. Funciona desse jeito. E já tem as maquininhas próprias. Você passa o cartão e a pessoa está recebendo em Bitcoin. Como comprar Bitcoins? Como vender Bitcoins? Como pegar isso e transformar em dinheiro de novo? Peguei, vendi, ganhei lucro, tive perdas. Eu vendi meu carro e recebi em Bitcoin. Como eu faço isso virar dinheiro? Através de uma coisa chamada exchange. Né? Porque vamos para a lógica fundamental. Bitcoin a gente chama de moeda, mas ele não é moeda. Moeda fiat são as moedas que a gente tem. São as moedas fiduciárias. No Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar. Nós não podemos negociar dólar aqui. Eu não posso chegar aqui, abrir uma loja e vender a dólar. Não posso. Eu tenho que fazer o quê? Câmbio. Eu tenho que trocar. Isso chama exchange. Então nós temos que abrir um CNPJ de exchange. E no Bitcoin não seria diferente. O Bitcoin ele é um patrimônio. Ele é um ativo. Ele é um bem. Como se fosse uma cadeira. Se eu quiser te pagar um serviço com uma cadeira e você aceitar, é a mesma coisa que eu te pagar com Bitcoin. Você
tem que aceitar, quer dizer, você tem que aceitar, você pode aceitar o Bitcoin, ele é legal, não tem nada ilegal em aceitar um Bitcoin. Na nota fiscal, você tem que botar quanto aquilo representa em real. Se você estiver nos Estados Unidos, quanto aquilo representa em dólar. Mas você pode sim aceitar aquilo em Bitcoin. É completamente legal. E o governo já entende isso. Só que você tem que pagar os impostos como normalmente. E esses impostos são pagos em real. Aqui nós temos algumas exchanges que eu quero mostrar. Foxbit é uma exchange de entrada aqui no Brasil. É nacional. Você faz algumas transações. A partir de R$100 você pode comprar Bitcoin. Ela é uma exchange de entrada para pessoas que vão transitar pouco volume. Temos essa, Liquid Bull, que é mais para empresas. Ela trabalha acima de R$10.000. Então, ela é mais para um público segmentado, para quem quer investir, não para quem quer fazer uma transação pequena. Mas ela está ganhando muito mercado nisso. Aqui esqueci de um X, é Bitfinex. É uma operadora chinesa, é a maior do mundo. Ela opera com quase todas as moedas que não são esquema. Ela é a melhor. Então, se você recebe uma coisa em Bitcoin e quer trocar ela em Dash, tem que utilizar alguma corretora dessa grande, que vai trabalhar com todas as moedas. Está um pouco claro aqui, mas aqui são todas as moedas que elas estão cotando no momento. Por sinal, hoje tem moedas que hoje cresceram 24%. Desde a hora que eu acordei, 4h30 da manhã, até agora, elas subiram 24%. Isso aí. Ó, caiu um pouquinho, ó. XRP. XRP é aquela que eu falei. É o Ripple. Ó, 54 centavos de dólares. Ele chegou a 24% de lucro hoje. O Bitcoin subiu 1% hoje. Qual outra? IOTA. IOTA subiu 4%. Deixa eu ver. Ó, Ethereum, que é do contrato, subiu 2%. Caiu um pouquinho, porque ela tinha subido 7% de manhã. Então, se você souber a hora de comprar e a hora de vender, você consegue fazer 10% ao dia nessas moedas voláteis. Um clique errado e você perde 10% ao dia também. Então, tem que ficar atento. Bittrex é uma americana, que é a maior dos Estados Unidos. Muito boa também. Quando eu tenho operações para fazer nos Estados Unidos, eu recebo em dólar na minha conta lá e transformo em Bitcoin, jogo para minha conta aqui, sem ter que pagar IOF, nada disso. Essas exchanges, geralmente elas tendem a ter cartões de crédito próprio. E elas te fornecem cartões de crédito em Bitcoin. Que são marcas, bandeiras Visa, Master. E você está gastando Bitcoin e o lojista está recebendo em real, em dólar, em qualquer lugar do mundo. Faz a conversão automática na hora. Como você também não deixa as suas criptos dentro de exchange? Porque a gente, não sei se vocês acompanham as notícias, o Bitcoin não é hackeável. Você não consegue hackear o Bitcoin. Mas a empresa que guarda o teu Bitcoin, se ela não tiver uma segurança boa, a empresa pode ser hackeada. E a empresa está detendo os teus Bitcoins, é a mesma coisa que você... ninguém consegue abrir o carro, mas se botar uma arma e pegar teu carro, ela vai conseguir pegar. Então, se a pessoa conseguir entrar numa exchange, ela pode conseguir pegar os Bitcoins que estão armazenados no seu lá. Aí tem um problema jurídico que, como está armazenado lá, eles têm que responder, por isso eles têm que pagar a custódia do teu Bitcoin. Mas se você não quer passar por isso, você pode guardar no seu celular.
você pode guardar no seu computador. Você pode ter espelhada no seu computador e no seu celular. Como ele não fica armazenado, ele só é um acesso à blockchain, você pode ter ele espelhado em qualquer lugar. As pessoas acham um meio mais seguro um pendrive chamado Ledger, que é, você bota os seus bitcoins nesse pendrive e ele não tem nome. Esse sim está sendo usado para o crime. Já houve caso de compra de arma de algum país, que eu não lembro o nome, foi pega no ato e sendo paga com um pendrive. Toma um pendrive. Espetei lá, tem X bitcoins lá dentro do pendrive. Então não tem nome, ninguém assinou cheque, ninguém sabe de que bitcoin passou para quem. É um pendrive, ponto, acabou. E as pessoas que retêm muito dinheiro, muito bitcoin, elas pegam esse pendrive, guardam no cofre. Ponto, acabou. O mundo pode acabar, tudo lá. Se não tiver acesso a esse pendrive, seus bitcoins estão seguros. Os cartões de crédito que eu mostrei agora, esse, por exemplo, aqui, é de uma conta russos judeus, chamada Advcash. Você vai, bota o Bitcoin lá, eles são burocráticos pra caramba, eles fazem uma ficha enorme de você para saber se você é criminoso, não sei o quê. Tem que mandar o passaporte para eles verificam tudo, demora 20 dias para confirmarem a sua conta. Depois disso, eles checam para ver se você já deu alguma fraude em qualquer lugar. Aí eles dão eles dão um cartão de crédito. É muito demorado isso. Porque justamente eles não querem perder a credibilidade deles. Mesmo que eles dão um cartão de crédito para qualquer um, eles perderiam a credibilidade deles. Então eles são bem rigorosos nisso. Esse daqui é a mesma coisa, só que esse aqui é em inglês. Quando a gente fala que o Bitcoin é uma coisa nova, mais ou menos. Essas aqui são as taxas já de lojas e movimentações que existem hoje. Olha aqui, Sudeste, Sul. Olha a região aqui, mais para próxima aqui, ó, de Nova York. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo gente que está minerando ou lojas que estão aceitando o Bitcoin. Olha a Europa. E olha a falha do Bitcoin, do propósito dele. Lembra que eu falei que o propósito dele era socialista e trazer dinheiro, o acesso a dinheiro às pessoas mais necessitadas que não têm acesso ao banco? Que são África, Norte Asiático. Ó, olha esse pessoal aqui, ó. Praticamente não tem acesso. Uma empresa, eu presto consultoria digital para algumas empresas. Tem uma empresa de petróleo em Angola que falou, eu tenho aqui 3 milhões de dólares que eu preciso passar para minha matriz. E eu não consigo passar pelo governo. Eles bloqueiam. Mesmo pagando impostos, eu não consigo tirar esse dinheiro daqui. Você consegue tirar esse dinheiro em Bitcoin? Fomos para Angola, descobriu o que acontece. A Angola não deixa ter a exchange lá dentro. Qualquer acesso à internet que tiver os códigos Bitcoins são bloqueados. Então você não consegue. Então o propósito da moeda é barrado pelos próprios autoritaristas. Porque eles sabem que isso aí, se deixar aberto, eles perdem o controle. E olha só, não tem nem acesso. Nenhum. Aqui, ó. Aonde que aqui vai ter acesso? Ó, um pouquinho aqui, ó, Hong Kong. Aqui, Vietnã. Agora, passou um pouco, aqui é Shenzhen, onde a gente tem as fábricas das máquinas. Aqui é Japão. Japão é o lugar que mais aceita moeda virtual. O governo já aceita. Você já pode fazer pagamento de luz, de qualquer coisa em Bitcoin.
O governo aprova, incentiva a criptomoeda. Quando eu perguntei para o meu amigo russo que está fazendo mineração lá, é meu amigo, né, meu conhecido, eu conheci lá fazendo mineração. Eu falei, por que você vem para cá? Por causa do custo da energia? Porque o custo da energia na China é caro. Acho que sai a 60 centavos de dólar o quilowatt na China. É muito caro. A gente está pagando aqui 60 centavos de real. Quando eu compro, as minhas mineradoras ficam estrategicamente num lugar que eu não posso revelar, em São Paulo, e a gente paga 0,8 centavos de dólar na energia elétrica. Eu perguntei se era energia elétrica. Ele falou que não. É pelo acesso à máquina. O acesso às máquinas de mineração é China, porque é a China que fabrica. Eu trouxe essa máquina aqui, que eu busquei agora na China. Cheguei da China ontem. Essa máquina aqui, por exemplo, ela tem aqui 4 placas. Cada placa dessa tem 64 processadores. Somando tudo isso aqui, dá 7 teras de processamento. É muita coisa. É muita coisa. Uma máquina dessa consome 2.100 watts. Constante. Gera muito calor. Os brasileiros que estão fazendo mineração, eles estão indo para o Paraguai. Uma que para entrar com essa máquina no Paraguai é Zona Franca, não paga imposto, e outra que a energia lá é metade do Brasil. E espaço físico também lá. Mas a facilidade do acesso à máquina fazem eu não sei se é proibido minerar na Rússia, mas uma coisa que eu descobri, por exemplo, nessas mineradoras russas, é que tinha muito russo minerando lá na China. Muito russo. Tanto é que até nos restaurantes, quando você vai, tem muito russo na China. Então logicamente, chinês é fácil determinar quem é chinês, e tu vê o russo, esse aqui é russo. Então você vê russo em todo lugar lá. Depois eu fui descobrindo que eram mineradores de Bitcoin. E se eu, um mero mortal, sei disso, as autoridades russas, as autoridades americanas, com certeza também sabem. Sabendo dessa informação, em dezembro do ano passado, o Bitcoin se tornando uma bolha e chegando a 20 mil dólares, os Estados Unidos lançou uma informação que as bolsas de valores dos Estados Unidos, tanto a Bolsa de Mercado Futuro quanto a Bolsa normal, iam trabalhar com Bitcoin. O Bitcoin estava em 16 para 17 mil dólares. Quando ele fez esse anúncio, os Bitcoins passaram para 20 mil dólares. Estouraram o valor. Automaticamente, houveram muitas compras massivas nessas bolsas. E há especulações de que foi o governo americano que segurou essa quantidade de Bitcoins para desapoderar os russos. Que foi visto que a maioria dos Bitcoins sendo minerados não estavam sendo gastos, estavam sendo armazenados naquelas regiões. Então, como é que nós vamos deixar os nossos inimigos com poder financeiro para corromper, para comprar máquina, para gerar pesquisa, para gerar riqueza? Então, há uma especulação de que isso foi segurado pelo governo americano, o valor do Bitcoin. Então, isso foi bom e foi ruim. Quem estava dentro da bolha estourou e foi para o chão. Agora, hoje, está muito mais seguro você investir em Bitcoin. Né? Você vai deixar teu dinheiro numa poupança, com o governo como é que está? Sei lá, se o próximo louco vai querer fazer igual o Collor e tirar o dinheiro, prender o dinheiro.
O Bitcoin é meu. Eu fico com ele dentro da minha carteira, dentro do meu pendrive. E hoje em dia, dentro do pendrive, essas carteiras que eu mostrei, elas são códigos. Lembra que eu falei que o Bitcoin não fica com a gente? O Bitcoin fica no blockchain e a gente só acessa o blockchain, sabe que esse Bitcoin é nosso, através de um código. Esse código, você imprime esse código, salva ele dentro do teu cofre, em papel, e pronto. Se tiver uma bomba de nêutron para destruir teu celular, para destruir teu computador, o teu papel vai ficar intacto. É só você, no próximo computador, digita esse código que os teus bitcoins vão estar salvos lá. Essa é a carteira mais segura do Bitcoin. Essas aqui, por exemplo, são várias. Eu só estou mostrando as duas mais principais. Essa aqui, ó, a Jazz e a Exodus, elas são carteiras digitais. É um software que você baixa no teu computador, no teu iPad, no teu celular. Você pode sincronizar os três. Essa, se você perde e você copiar esse celular, esse código, não tem problema nenhum, porque ela é uma carteira digital. Então, a carteira digital tem uma coisa chamada Master Key, que essa que você não pode perder. Se alguém tiver acesso, ele vai ter acesso a teus bitcoins. Seria a tua senha. Então, essa sim você não pode perder. Aí você pode perder o celular, por exemplo. Não tem problema. O celular é só um acesso à minha carteira. Agora, o pendrive não. Por isso que o pendrive está podendo ser usado para fazer uma compra ilícita. Né? Porque aí eu dou um pendrive para você. Se eu tiver com uma máscara, tu não sabe quem eu sou. Não sou identificável. E não é rastreável esse pendrive. Agora, essa carteira é sua. Se eu sou um comprador ilícito e estou comprando alguma coisa sua, vai estar registrado na tua carteira. Eu vou te rastrear. Ela pode ser anônima. Ela não vem teu nome ali. Mas a hora que você for numa loja de carro e gastar o Bitcoin que você ganhou ilicitamente, e uma hora você vai ter que gastar isso em alguma coisa lícita. Você vai ser rastreado. Uma nota fiscal vai sair no teu nome e você vai ser rastreado. Por mais que isso demore algum tempo. Uma hora esse dinheiro é porque o Bitcoin ele é rastreável desde o início que ele é minerado pela primeira vez. Até o fim da vida dele, que não existe o fim da vida dele. Então, tem até um rapaz que em 2009 começou a minerar Bitcoin. E o Bitcoin valia centavos. Valia centavinhos, menos de centavos. Era muito pouquinho que ele valia. Então ele tinha 20 mil Bitcoins na carteira dele. A carteira dele estava dentro do computador dele. O HD dele deu problema. O lixão. Aí ele perdeu 20 mil Bitcoins. Aí o Bitcoin valeu 20 mil dólares. Ele fez um torneio e contratou um monte de gente. Falou, quem achar no lixão esse HD e conseguir recuperar, a gente vai ganhar uma parte desse Bitcoin. Então virou um torneio. Todo mundo foi pro lixão procurar o HD do cara. Né? A primeira transação de Bitcoin, agora eu esqueci os valores, mas foi a compra de uma pizza, que foi acho que 10 mil Bitcoins. Custou uma pizza. Que hoje é considerada a pizza mais cara da história. Depois da valorização toda. Eu acho que o cara que recebeu isso deve ter se arrependido muito de ter gasto. E o cara deve estar pensando agora, pô, como é que eu gastei isso tudo numa pizza? Bom, aberto para perguntas. Alguma dúvida? Ontem eu ouvi uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar. Nós estávamos aqui no CRA fazendo um programa analisando as propostas dos presidenciáveis em diversos segmentos. Eu participei da proposta que avaliou o segmento gestão. Então, obviamente, nas perguntas que vieram dos nossos telespectadores, falava sobre corrupção. E o professor, que foi meu companheiro nessa sessão, o professor Mauro, ele disse assim, você quer maior corrupção do que juro bancário?
As pessoas acham que a corrupção está no governo, está no setor público. Mas, se você avaliar, a corrupção do setor público, em termos de impacto quantitativo, é extremamente menor da corrupção que nos é imposta pelos juros bancários, que são simplesmente astronômicos e que transcendem qualquer direito do consumidor. Isso é corrupção. Zero benefício. E zero benefício. Quer dizer, eu fiquei parada quando eu ouvi o que ele dizia, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu sei que os juros são altos, mas eu nunca pensei que os bancos seriam, aspas, corruptores, fecha aspas, na medida que, com zero benefício para a coletividade, elas tiram dessa coletividade um juro que é extorsivo. Então, acho que a gente tem que aprender, está aberto às possibilidades de aprender para mudar a forma de avaliar as coisas. E sabendo disso, os bancos sabendo disso, o que eles fizeram para tentar se proteger? Eles se uniram numa cúpula e eles estão proibindo as exchanges de abrir conta. Então, o teu dinheiro que está no teu banco, para você comprar o Bitcoin, ele tem que passar para a exchange. A exchange tem que ter uma conta nesse banco. Para você passar, eu quero passar essa conta para o Bradesco, ou para o Itaú, ou para qualquer coisa, e lá eu vou comprar o meu Bitcoin, porque a minha exchange tem uma conta lá. O que os bancos estão fazendo? Cancelando as contas dessas pessoas. Ah, você trabalha com Bitcoin? Cancela. Ah, mas por quê? Bitcoin não é ilegal. Ah, mas eu cancelo. Aí, todo mundo que tem exchange, todas as empresas aqui que são empoderadas de dinheiro, porque está rolando muito, estão movendo ações e os bancos estão tendo que trabalhar com liminares das exchanges. É uma ameaça total. O Itaú, sabendo disso, que é o maior acionista da XP Investimento, contra a maré, abriu o fundo de investimento na XP Investimentos de Bitcoin. Vamos lá. Por que o Bitcoin ainda é uma moeda tão cara? Como eu falei, o Bitcoin ele tende a acabar. Ele é diferente das outras moedas que elas vão minerando e elas não vão acabar. Elas, a cada X minutos, lança moeda no mercado. Então, a gente segura o preço dela até lá. O Bitcoin não. O Bitcoin quando acabar a mineração, vai ter 22 ou 26 milhões de Bitcoins. Acabou. Então, como as pessoas já estão usando ele para armazenamento de riqueza, a tendência é a escassez no mercado. E todo mundo quer armazenar sua riqueza no Bitcoin. Então, a tendência é o preço subir do Bitcoin. Só que as outras moedas ainda são muito novas. E elas seguem... o Bitcoin sobe, elas sobem. O Bitcoin desce, ela desce. E sendo que elas não... Daqui a pouco elas vão ter a sua vida própria. Como, por exemplo, o Dash, que eu mostrei aqui. O Dash é uma moeda que sai 13 Dashes por minuto, ou 5 Dashes por minuto de bloco minerado. Então, ela é uma moeda que ela não pode... Ela não faz sentido ela ficar subindo de preço sempre. Ela tem que ficar na média. $100. Definiu que é $100? Então fica no $100. Então tu sabe que teu dinheiro está seguro ali. Não tem inflação. Começou com centavos. Temos moeda que nem essa Ripple que eu mostrei aqui, que ela já chegou a $4. E hoje voltou para 50 centavos de dólares. Esse limite de 20 milhões de bitcoins, ele foi pré-determinado. Foi pré-determinado por quem escreveu o primeiro código, que foi o Satoshi. E as outras moedas já têm... Cada uma tem a sua limitação. Algumas que tem limitação, tem a sua limitação no código-fonte dela. E algumas outras, como o Ethereum, como o Ripple, como o Dash, não tem limite. Eles vão estar sempre entrando no mercado. Então, isso tende a segurar o preço embaixo. Ela nunca vai virar um valor do Bitcoin. Obrigada. Eu não consigo, eu não vou entrar por essa área, porque eu não consigo me desprender demais dessa visão, de não ter a visão de direita e esquerda, de capitalismo e socialismo. Eu não consigo, eu sou muito convencional nesse ponto. Mas eu gostaria de sugerir, eu vi anteontem um filme que eu achei fantástico, é O Banqueiro da Resistência. Conta a história da invasão na Guerra Alemã à Holanda.
e conta a história de um banqueiro que ele criou um banco fictício para apoiar a resistência. E, se eu não me engano, foram 100 milhões de florins, se eu não estou errado na conta, e todo esse empréstimo fictício que foi feito foi pago. O filme é um documentário, né? Conta uma história verdadeira e no final fazem a explicação do que aconteceu com cada um deles. Ele acabou sendo morto pela Gestapo e tal, mas conta a história de como isso aconteceu de uma maneira fantástica. Então, eles talvez tenham inventado a primeira moeda virtual. Na época da guerra, isso foi em 44 que o banco foi criado, 43, e era tudo empréstimo na confiança. Era tudo na confiança. E aí contam que eles falsificaram títulos do governo e botaram no Banco Central e trouxeram os títulos verdadeiros. A história é fantástica. Então, eu sugiro, é O Banqueiro da Resistência. É um filme muito bom. E só mais um comentário. Quando o Milton Friedman deu aquela entrevista, isso tem 19 anos, né, essa entrevista, ele já tinha 87. Olha que coisa interessante, né? É claro, ele é um nome fantástico. Aos 87 anos, ele previu, completamente lúcido, ele previu o futuro, né, que está chegando hoje. Em 99, eu estava me lembrando aqui, em 99 foi a primeira vez que eu acessei a internet. Eu moro em Campo Grande, né? Eu só consegui ter telefone fixo na minha casa em 99. E foi a primeira vez que eu acessei a internet pela linha de escada, né? E eu já conheci a internet de ouvir falar na casa do meu irmão, que mora em Niterói, na Zona Sul, né? Que Niterói é um local assim fantástico, né? Tudo chega primeiro. E assim, há 2 anos e pouco antes. Então, nessa época, ele já estava vendo o que ia acontecer lá no futuro, que está agora, né? Então, realmente um visionário. Eu não conhecia essa faceta dele. Se você vê por esse lado, tudo, esses meios digitais da criptomoeda, das plataformas na nuvem, que veio possibilitar as criptomoedas, elas transformaram hoje, por exemplo, a gente pode ver para as empresas unicórnios, que são as empresas exponencialmente que estão ganhando mercado. O Uber é a maior empresa de transporte do mundo e não é proprietária de nenhum carro. A maior empresa hoje hoteleira é a Airbnb. Eles não são donos de hotel nenhum. Né? O telefone, quem hoje precisa de telefone fixo? A NET, a Vivo te obriga a ter um telefone fixo. Para quê? Mas não tem mais um sentido você ter uma conta fixa disso, né? Como a gente está falando, se a gente vira um ICO de uma casa e essa casa tem em todo o mundo e nossos trabalhos podem ser na internet pagos via moeda digital e a nossa moeda digital, nós somos os nossos bancos e estamos na nuvem, eu não tenho mais raiz. Quando eu comecei a trabalhar com sistema, proteção, invasão, criptografia, tudo, eu tinha 14 anos, a primeira invasão que eu fiz num sistema de rede, fui logo empregado pela essa mesma empresa. O meu sonho é falar, quando eu fizer 18 anos eu vou fazer prova para a polícia e eu quero ser perito digital. E a frase que eu mais falava é o seguinte: a internet não criou nenhum pedófilo. A pedofilia já existia nos primórdios. A internet digitalizou a pedofilia. Então eu queria o quê? Trabalhar para caçar essas pessoas que usavam esses meios digitais para o mal. E você só consegue proteger quando você consegue invadir. Então a gente tem que fazer contra-espionagem, contra tudo isso. São esquemas Ponzi. Você fala que tem esquema, moeda de esquema. Moeda de esquema, por exemplo, são moedas operações lastreadas em nada. Todas as moedas que eu selecionei hoje aqui são moedas que têm um propósito real, né?
Mas, por exemplo, existe uma moeda que hoje, por um acaso, vale dinheiro, que foi criada numa brincadeira, que é a chamada Dogecoin, que é uma moeda que era um memezinho do Orkut, que era um cachorrinho que ficava lá. Ah, vamos criar uma moeda com isso aí. E hoje a moeda vale dinheiro. É. Não é Dots, não. Não. Dots é programa de milhagem. É o Dogecoin. Sim. É um primórdio, assim, um esboço de ser uma moeda virtual. O programa de milhagem é um esboço de ser uma moeda virtual. Entendeu? Que daqui a pouco elas vão ser trocadas em alguma moeda dessa. Agora, por exemplo, tem uma moeda que é uma T-Coin, que é uma moeda que foi lançada para a pirâmide. Aí tu vê, todo mundo aqui já foi convidado por algum maluco uma vez para participar de Amway, para participar de Herbalife, todo mundo já caiu no negócio de vender isso, de comprar isso, todo mundo já tremeu um dia, já vacilou e foi num negócio desse, né? Todo mundo, né? Ninguém é forte 100% o resto da vida. Uma vez cai numa lábia dessa. Não fui diferente, também já caí numa dessa de Herbalife. A mesma coisa acontece com essa T-Coin, por exemplo. Em São Paulo tem convenções com 3.000 pessoas. Ah, quem te convidou? Foi fulano. Ah, então você ganha pontos porque você convidou e fulano ganha. É multinível. Tá, isso lá em 60 que foi inventado o Ponzi, que foi determinado o esquema Ponzi. Né? Quando eu era pequenininho, eu vi, acho que um parente meu tentando convencer as pessoas em casa, não, tu bota aqui 10 reais aqui, cada um daqui bota 10 reais e daqui a pouco as pessoas que tu convida botam mais 10 e você ganha um pouquinho a mais. E eu era muito novo, eu tinha 10 anos, 11 anos, eu vi aquilo na mesa do jantar e eu falei, isso vai dar errado, porque uma hora a conta não fecha. E eu não sabia o que era Ponzi. Não sabia o que era Ponzi. Eu sabia que aquilo ali não ia fechar. Aí eu falei, não faz, não, isso vai dar errado, isso vai fechar. E uma criança ninguém deu ideia. Mas essa conta uma hora não vai fechar. Mas não é nada infinito, uma hora essa corrente quebra. Aí nasce outra, aí morre uma moeda e nasce outra. E as moedas, tem algumas nascendo com isso. Eu tenho um amigo meu agora que ligou e falou, perdi 5 Bitcoin lá na Bitcoin. Eu falei para não fazer isso, rapaz. Ele falou, mas era barato. E aconteceu. Bom, acho que a gente estourou o tempo, né? Eu queria agradecer ao Sandro pela excelente palestra, porque a gente tem uma coisa, curiosidade. Então, eu fui conversar com ele e pedir para ele me dar uma aula particular sobre isso tudo. Quando ele começou a falar, eu digo, eu preciso levar isso para o Conselho, porque mesmo os administradores não sendo da área, todo mundo tem que saber, né? É inovação, não tem como. Aí a gente fica assim, isso é futurologia. Não é futurologia, está acontecendo agora. Né? Nós é que estamos atrasados. Então, eu estou levando isso até, Sandro, nas minhas palestras agora, eu vou agora dia 1º para Nova Friburgo, e estou colocando isso já, dizendo que, olha só, o que a gente pensava que era uma coisa do futuro, né, não é de futuro, é de presente, né, e assusta. Pode não assustar um pouco a garotada, né, mas a gente que não tinha essa visão, que eu agora também já tenho, né, e eu fiquei muito tranquilo pela maneira como você passou. O Sandro passa com uma tranquilidade, né, que a gente acaba entendendo tudo o que ele está falando. Eu quero avisar a todos que estão pela Rádio e TV que nós aceitamos as perguntas, podem mandar as perguntas, que depois nós encaminhamos para o Sandro para ele responder. Muito obrigado aos que compareceram, que a participação foi grande. Eu fiquei contando aqui, nós tínhamos meia hora de perguntas. Né? Isso daí fez com que a palestra crescesse. Eu queria entregar ao Sandro um certificado de participação
Tem que... Vamos tirar uma foto? Tira você, meu. O nosso sistema já do MBA, ele já é no blockchain. Por exemplo, um diploma hoje, por exemplo, já sai no blockchain quando você se formar. Então, você chega numa empresa, você não tem que mais levar um papel. Aí você dá um registro do blockchain, aí entra no blockchain para ver se você... Então, acaba a falsificação do diploma. www.snt.com.br. Vale a pena conhecer, porque eu não conhecia, me impressionei e por isso eu convidei, né? E eu espero que a empresa só cresça, porque a intenção é das melhores. Obrigado, Sandro. Muito obrigado pelo convite. Um abraço.